falsa. Ou que ela é verdadeira. Desculpe. Para mostrar que uma proposição é verdadeira. Desculpe. Não. Dá uma opção para mostrar que uma proposição é verdadeira. Às vezes você não consegue demonstrar que uma proposição é verdadeira direto. Você não consegue direto. Você tem uma proposição que quer mostrar que ela é verdadeira, mas você consegue o seguinte: mostra que essa implicação é verdadeira. Você mostra que a negação de P chega numa proposição que é falsa. Ou seja, você garante que haverá... Olha aí, por isso é que se chama demonstração por absurdo. Você demonstra que haverá... Se você demonstrar que isso é verdadeiro, o que é que você está me demonstrando? Você está demonstrando que haverá a falsidade de P. O que é a falsidade de P? A veracidade de não P. Se você demonstrou que isso é verdade, você demonstrou que a falsidade de P garante o quê? A veracidade de A. Só que A é sabidamente falsa. Então, se esta implicação é verdadeira, P obrigatoriamente é verdadeiro. Entendeu? Isso é a demonstração por absurdo de que uma proposição é verdadeira. Tá? E tem uma demonstração por absurdo de que uma implicação também é verdadeira. Portanto, porque isso aqui te dá uma outra coisa. Sejam P e Q proposições e há uma proposição falsa. Não é uma proposição falsa. Então vamos colocar aqui, ó. Tá certo? Vamos colocar aqui, usando essa tabelinha que está feita aí, sejamos espertos, e vamos colocar P implica Q aqui. Quais são as possibilidades para P implica Q? Duas. Ou é verdadeiro ou é falso. Mas e uma proposição sabidamente falsa que é a A. Quais são as possibilidades para A? Só tem um, A é falso. Agora pegue a negação disso implicar. Qual é a negação da implicação? Não, P não, P não. P não Q. P e não Q é a negação disso aqui. Implica A. Daqui nós já sabemos quais são as possibilidades, quais são? Isso aqui é quê? Isso aqui é verdadeiro. Porque se isso é verdadeiro, a negação disso implica A é verdadeiro. Se isso é falso, a negação disso implica A. Ou seja, P implica Q é verdadeira, se somente se esta implicação é verdadeira. Então, quando você quer, em aplicação de lógica, mostrar que uma implicação é verdadeira, basta mostrar que esta implicação aqui é verdadeira. Ou seja, supõe que P e não Q seja verdadeira e conclui a veracidade de uma aplicação sabidamente falsa. E, então isso aqui vai ser verdadeiro, isso aqui, portanto, vai ser verdadeiro. Isso se chama também demonstração por absurdo, só que é a demonstração por absurdo de uma implicação. Tá?
Guardem esse esquema aí que nós vamos usar. Então, P implica que é verdadeira, é o que fica... Que é consequência imediata daqui. P implica que é o que? É verdadeira. Se você não está satisfeito com a aplicação, desmembre mais, você vai ver. P implica que é verdadeira quando e somente quando tá? E somente quando, tá? E somente quando que é P e não que implica A é o que? Verdadeiro. Olha, um exemplo, demonstração por absurdo. Eu quero demonstrar que não existe X, ó, demonstração por absurdo, ó. Tá certo? Você tem a proposição P. Olha aqui, ó. Olha aqui, ó. Demonstração. Você pega essa proposição P. Existe X racional, ó, só como exemplo, existe X, depois eu vou dar um exemplo trabalhando com números racionais e irracionais. Existe X racional, tal que X ao quadrado é 2, tá certo? Na realidade eu quero demonstrar isso. X ao quadrado, proporção P, é diferente de 2, qualquer que seja o X racional. Tá? Aí eu vou demonstrar isso aqui, ó. Não P. Então pegue não P. Qual é não P? Qual é? Existe X racional. Qual é a negação disso? X ao quadrado. Qual é a negação de X ao quadrado? É diferente de 2, qualquer que seja racional. Existe X racional, tal que X ao quadrado é 2. Tá certo? Tá bom? Então a demonstração é a seguinte. Vamos demonstrar aqui não P, ó. Se não P, tá? Se não P é verdadeira, ó, demonstração por absurdo. Eu já fiz essa demonstração sem ser por absurdo, tá? Usando o teorema fundamental da aritmética. Se não P é verdadeira, então, o que é que sai? Existe um número racional cujo quadrado é 2, ou seja, então existem A e B inteiros com B diferente de 0, tal que A sobre B ao quadrado é igual a 2. E se existe A, B e C, B inteiros, tal que A sobre B ao quadrado é 2, então eu posso concluir que existe A e B naturais. Porque se o quadrado do negativo é 2, o quadrado de menos ele também é 2. Tá certo? Logo, existem C e D primos entre si, tais que C sobre D ao quadrado é igual a 2. Por quê? Porque se o quadrado de uma fração é 2, uma vez que toda fração
é igual a uma fração irredutível. O que é uma fração irredutível? É aquela em qual o numerador e o denominador não, tá certo? O máximo divisor comum entre eles é igual a quanto? A 1. Ou seja, ele não tem divisores em comum além do 1 e do menos 1, tá certo? E logo existem C e D. Assim, C ao quadrado é quem? É 2D2. E, portanto, o C é o quê? É par. Porque se o quadrado de C ao quadrado é o dobro de outro inteiro. Então, C ao quadrado é um número par. Mas se o quadrado de um número é par, esse número também é par. Porque eu provei, olha aqui a questão da contrapositiva. Ó. Se o número é par, o seu quadrado é par. Se o número é ímpar, o seu quadrado é o quê? É ímpar. Se o número é ímpar, o seu quadrado é ímpar. Se o número é par, o seu quadrado é par. Portanto, se o quadrado de um número é par, ele não pode ser ímpar. Ele tem que ser par. Se o quadrado de um número é ímpar, o número não pode ser ímpar. Ele tem que ser, ele não pode ser par, ele tem que ser ímpar. Contrapositivo. Não é? Tá certo? Então, C ao quadrado, C é par. Logo, C é igual a 2K com K o quê? Inteiro. Com K natural. Posso pegar K natural. E, deste modo, se você botar aqui, ó, quanto é que dá C2? Quanto é que dá C2? 4K2. 4K2. 4K2 igual a 2C2. Você tem que o D2 é igual a 2K2. 4K2. Tá certo? Não? O D2 é 2K2. Porque o C2 é 4K2, então o D2 é uma jogada. E, assim, o D2 é par. Ou seja, o D também é par. Ó, se não P, vamos lá, se não P é verdadeira, então existe um número racional A sobre B, onde eu posso assumir que A e B são naturais, com B diferente de zero, tal que A sobre B ao quadrado é 2. Logo, existem C e D primos entre si, tais que C sobre D ao quadrado é 2. Daí, C2 é 2D2. E, portanto, o C é par. Porque o C2 é par, o C é par. Tá certo? Tá bom? Bom. Assim, tá, apertei muito logo. Assim, o C é 2K com K natural. E, deste modo, quem é o D2? Maior que 2. E, portanto, mesma conclusão, para ficar melhor, portanto, o D também é par. Aí eu cheguei em que, gente? No absurdo. Sabe por quê? Porque se não P é verdadeira, eu tenho uma fração que irredutível, eu tenho dois números C e D primos entre si, onde os dois são pares. Hã? Não. Não. O quê?
Tem outro filme lá? Não, não é isso não, cara. Não, qual é o absurdo? Qual é o absurdo aqui? C sobre D é uma fração irredutível, ou seja, eu consegui dois números inteiros, primos entre si, que são pares. Como é que pode dois números primos entre si que são pares? Eles não podem ser primos entre si. Se eles são pares, o 2 os divide. Tá certo? Por isso é que se diz, ó, I, D é par. Aí por isso é que se bota uma vírgula e você vai encontrar a demonstração assim. O que é o quê? Um absurdo. Tá? Então, de novo, ó. Se menos P é verdadeira, então existem A e B naturais com B diferente de zero, tá o quê? A sobre B ao quadrado é 2. Porque existe um número racional cujo quadrado é 2. É o que diz a negação de P. Mas se tem uma fração cujo quadrado é 2, tem uma fração irredutível cujo quadrado é 2. É só você simplificar a fração. Logo, existem C e D primos entre si, e primos entre si são números inteiros, né? Tais que C sobre D ao quadrado é 2. Daí, C2 é 2D2 e, portanto, C é par. Assim, o C é 2K, porque quando eu substituo assim, C é 2K, e deste modo, tá? O C é par. Então, o C, assim, o C é o dobro de um outro natural K. E deste modo, quando eu substituo aqui o C por quem? Por 2K, eu fico com 4K2 igual a 2D2. Então, D2 é 2K2. E, portanto, o D é par. Então, eu tenho dois números primos entre si, pares. Isso é uma proposição falsa. Tá certo? Qual é a proposição falsa? Existem dois números primos entre si, pares. Eu cheguei a essa conclusão. A minha proposição A aqui, qual é a minha proposição A aqui? Qual é nesse caso? Existem dois números pares, primos entre si. Essa proposição é o quê? Falsa. E eu demonstrei que a negação de P implica esta proposição. Como esta proposição, né? Esta proposição é verdadeira. Como ela é verdadeira, P é verdadeira. Porque eu cheguei à conclusão, olha a conclusão que eu cheguei. Eu cheguei à conclusão que menos P implica A. Quem é A? Isso aqui é verdadeira. Isso aqui é verdadeira. Quem é A? Existem dois números pares, primos entre si. Eu demonstrei que esta implicação é verdadeira. Se esta implicação é verdadeira, AP, está aparecendo aqui, AP obrigatoriamente é verdadeira. Agora, o que é que diz AP? X ao quadrado é diferente de 2. Isto diz, ó, isto diz que P é verdadeiro. Por quê? Porque não P implica A é verdadeira. Por que não P implica A é verdadeira? Porque a veracidade de não P garante a veracidade de A. E quem é A? Quem é A? A luz do que está aí. Você tem que enxergar A, que é o absurdo. Qual é o absurdo? Ou qual é a contradição? Qual é? Absurdo, porque contradição é para composições que são sempre falsas. Tá certo? Então, o absurdo qual é? É a veracidade, a negação de P chegar na veracidade de uma proposição sabidamente falsa. Essa é a questão. Tá certo? É isso aqui, ó. É isso, o esquema é isso. Ó. Tá? Como? Não, isso é demonstração por absurdo. A demonstração é por absurdo. Os livros, eu gosto de diferenciar, tá? Eu chamar isso aqui de contradição.
Contradição, tá? O que é uma contradição? É uma construtora de proposições cujas saídas são sempre falsas. E isso aqui é o esquema de demonstração por absurdo. Tá certo? Essa A aqui pode ser, ó, essa A pode ser uma contradição. Tá certo? Porque basta que seja uma proposição falsa. E toda proposição vindo de uma contradição é falsa. A contradição é a máquina que constrói as proposições. Tá? Pronto.